Shalom para você que está me assistindo. Hoje eu vou falar para você de um dos alimentos bíblicos e judaicos. Você sabe o que é matzá? Você já viu ou ouviu? De uma maneira prática, básica e objetiva, eu vou falar para você e mostrar o que é uma matzá. Matzá é o nome hebraico para pão ázimo ou asmo. Ambos os termos estão corretos. Que é o mesmo pão sem fermento. Você sabe quando ele começou a ser utilizado? No livro de Shemot, Êxodo, capítulo 12, a partir do versículo 33. Você vai ver o relato de que quando os hebreus, o povo de Deus, saíram do Egito, após a 10ª praga, os egípcios começaram a apressar eles para que eles se retirassem logo das terras do Egito. E nisso que eles começaram a se arrumar para sair com pressa, eles pegaram a massa antes de fermentar e levaram consigo. Em um tempo oportuno, aquela massa sem o fermento, eles assaram e comeram. Então a matzá é o pão sem fermento. Justamente essa massa que os hebreus, ao sair com pressa do Egito, eles pegaram e levaram consigo. Você que nunca viu um pão asmo, aqui nós temos uma matzá. Um pão asmo, um pão sem fermento. Ele é apenas feito com farinha de trigo e água. Mas eis a questão. Por que ele é considerado pão sem fermento? Será que é porque não foi adicionado fermento? Não. De repente você pode estar achando que se você pegar uma massa de pão e deixar de acrescentar fermento, você vai ter um pão asmo bíblico. Não. O trigo é um dos 5 grãos considerado grãos que fermentam em contato com a água. Mesmo você não colocando fermento em uma massa, ela pode vir a fermentar, porque o trigo é um grão que fermenta por si só a partir de um determinado tempo em contato com a água. Trigo, centeio, cevada, a espelta. Então são tipos de grãos que fermentam a partir do momento que são tocados na água, entram em contato com a água, mesmo se você não colocar fermento. A celebração do matzot, do pão asmo, ela é extremamente ligada a Pêssach, a Páscoa. Então, após a Páscoa, 7 dias dava-se início à festa do pão asmo. Teria que ser comido pão asmo durante 7 dias. A partir do capítulo 12 do livro de Êxodo, versículo do 17 ao 20, você vai ver a determinação de Deus. Ele manda você guardar e celebrar a festa do pão asmo. E ele diz mais, que não se deveria achar nenhum fermento na casa, tanto do natural da terra como do estrangeiro. Ambos os povos deveriam guardar a celebração do pão asmo, o natural da terra e o estrangeiro, que estava no meio do povo de Israel. E Yeshua, Jesus, ele celebrava a festa dos pães asmos. Você pode conferir comigo, lá no Evangelho de Mateus, versículo 17, nos diz o seguinte: e no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos
junto de Jesus, dizendo: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? No primeiro dia dos pães asmos. Mais à frente, no versículo 26, e quando comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou e o partiu, e o deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Foi uma matzá, porque já estavam na festa dos pães asmos. Como nós vimos, o Senhor Yeshua, ele não anulou a comemoração da festa dos pães asmos, bem como o Pêssego. Ele cumpriu. Podemos observar também que Rav Shaul, o apóstolo Paulo, ele também não invalidou. Ele cumpriu e nos ordenou que nós a celebremos. Podemos conferir isso na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi crucificado por nós, pelo que façamos a festa, celebremos a festa. O apóstolo Paulo diz que nós devemos celebrá-la, pelo que celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Aí ele dá um contexto e uma conotação espiritual, simbólica, para o fermento. Mas nem Yeshua, nem Rav Shaul, eles anularam a festa dos pães asmos, porque tem uma simbologia. Podemos conferir também mais 2 versículos em Atos dos Apóstolos, período apostólico, em que eles também comemoravam a festa dos pães asmos, que está lá em Atos 20, versículo 6, bem como em Atos 12, versículo 3. O simbolismo da matzá, pão asmo sem fermento, é que nesse período tudo aquilo que venha a fermentar as nossas vidas, arrogância, inveja, todo aquele sentimento que não é saudável, todo aquele sentimento que não é bom, um ensinamento, um conceito, indiferenças, que venha a ser tirado nesse período tão especial de matzá, de festa e celebração de pão asmo. Que nós possamos ser massa pura, que nós possamos nos esforçar a cada dia para sermos massa sem o fermento da malícia e da maldade, como Rav Shaul, apóstolo Paulo, assim nos ensina. Shalom, shalom, o Lehi Traut. Paz, paz, até a próxima.